Então, eu só gostaria de fazer um breve comentário a respeito de um assunto que domina o tema geral aí em diversas pregações religiosas e até que, de certa forma, dado que as pessoas se deixam levar muito mais pela fantasia do que pela inteligência, pela intelecção, né? Ou seja, a fantasia é um meio de se visualizar coisas que não existem propriamente. Mas ela deve ser sempre, na maior parte do tempo, um instrumento da inteligência, da intelecção das coisas, né? Agora, por mais que se possa usufruir da fantasia para ter algum prazer, por exemplo, ainda assim parece que as pessoas combinam muito a neurose com a fantasia. Neurose, a maior parte da população tem. Combinando neurose com fantasia, a coisa acaba se tornando um inferno, um ciclo, né? Aquilo que o Viktor Frankl explica, né, sobre se estabelecer um ciclo neurótico, né? Eu também, muitas vezes, né, sofro também de neurose, mas eu procuro me informar, né, eu procuro estudar sobre o assunto, né, eu busco um pouco de ajuda, um pouco de orientação de pessoas mais sábias do que eu. Então a questão é quando se fala, por exemplo, em Apocalipse, o livro do Apocalipse. Para qualquer pessoa que realmente esteja interessada em compreender a Bíblia, né, e que adquiriu pelo menos uma noção de que a Bíblia não é uma brincadeira, não é olha, mesmo em se tratando dos clássicos os clássicos da literatura universal, são todas histórias inventadas, mas que estão baseadas em experiências na realidade. E elas enunciam possibilidades de vida. Os grandes clássicos da humanidade são esses, né? E mesmo os clássicos da literatura não devem ser tratados de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira como um esporte, como um lazer, né? São livros escritos para ensinar. Agora, que dirá a Bíblia, que vão dizer que a Bíblia é a fonte, tal como muitos estudiosos já disseram. O professor Olavo indica o Northrop Frye, um dos grandes estudiosos da literatura ocidental, junto com Otto Maria Carpo, que escreveu um livro que eu não li ainda, né? Eu tenho que ler, mas que o Olavo deu uma breve resumida nele, que é o Grande Código, né? Ou seja, está se referindo à Bíblia, a Bíblia como a base de toda a literatura ocidental, né? Então é claro que a Bíblia não é brincadeira, mas você vê assim o pessoal comentando sobre o Apocalipse. Você vê isso dentro eu estou falando da Igreja Católica, porque na Igreja Católica não se brinca. Eu vejo dentro de igrejas evangélicas, porque eu já frequentei várias. Eu vejo entre amigos no trabalho, eu vejo entre amigos por aí. Você vê na internet muito, no Facebook, YouTube sobretudo, as pessoas com esse pensamento catastrófico, né? As pessoas brincando de escatologia, né? Vê lá, para qualquer pessoa que esteja interessada em entender a Bíblia, sabe que existem muitos estudos introdutórios ao Apocalipse, ao livro do Apocalipse. E qualquer pessoa que tenha se informado um mínimo sobre isso, sabe que basicamente o texto do Apocalipse, todo ele, né, os seus capítulos e versículos, ele foi criado na base de cartas, e essas cartas estão enunciando, né, uma mensagem de procedência divina, e que basicamente está codificada em símbolos e em números. Ou seja, para quem estuda pelo menos um pouquinho de simbologia, sabe que a simbologia ela tem uma lógica matemática perfeita. Estou falando da grande simbologia das tradições religiosas. Em todas as tradições religiosas, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, né, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, todos têm uma simbologia e todos têm uma intelecção do que seria o Apocalipse. Todos têm isso registrado, né? Só que, e sobretudo o Apocalipse que está editado na Bíblia Sagrada,
né? Ou seja, o livro tradicional religioso cristão, o texto está todo então recheado de codificações matemáticas e simbólicas. Portanto, para qualquer pessoa que deseje realmente entender, o mínimo que ela tinha que fazer é se instruir em matemática e em simbologia. E há diversos estudos a esse respeito, dicionários de religiões comparadas, dicionários de simbologia, né? Você tem estudos tradicionais sobre os símbolos da ciência sagrada. Matemática, a pessoa podia pelo menos passar um mês lendo um pouco sobre Pitágoras, aprendendo um pouco sobre Pitágoras e aprendendo noções elementares de matemática, para poder fazer uma leitura e perceber o que significa exatamente, porque não é a matemática funcional. Essa é a matemática que está atrelada, que está ligada profundamente com a religião, que está ligada com a astronomia, que está ligada com a astrologia, que está ligada com o simbolismo. As pessoas tinham que ter é como num vestibular, as pessoas têm que se preparar, elas não sabem exatamente o que vai vir na prova. Não sabe exatamente, seja no vestibular ou no concurso, as pessoas não sabem exatamente. Você tem um conteúdo programático, mas no dia da prova você não sabe exatamente como é que serão o teor das perguntas, né? Quais serão as pegadinhas, quais serão, né? Qual será a fineza de espírito de quem elaborou a prova. Então as pessoas têm que ter um preparo, não pode chegar a simplesmente esperar deduzir coisas da prova, né? Seja de vestibular, seja de concurso. É a mesma coisa. As pessoas querem atacar, ficam lendo e relendo o Apocalipse e comentando aquilo ao pé da letra, sem ter noção de matemática, sem ter noção de simbologia, que são duas ciências-chave para se ter um mínimo de compreensão, para se tentar ter um mínimo de compreensão. Aqui até eu recomendaria aqui pelo menos o que o professor Olavo de Carvalho falou a respeito. Quer dizer, basicamente o significado do Apocalipse é o fim dos tempos históricos, né? Ele diz que a história da humanidade finalizará, né? Ou seja, então ela tomará um corpo definido e poderá ser julgada. E é por isso que a gente vê em muitos trechos do Apocalipse, você tem lá as estrelas caindo do céu, né? Vamos dizer, todo o universo todos os nós vitais do universo se desfazendo, inclusive o nó vital da vida. Por quê? Mais ou menos assim, conforme o que eu posso ver. O mínimo que eu posso entender é isso. Se desestrutura toda o espaço e o tempo, mas a história já está formada e é ela que vai ser julgada. Não é a matéria que vai ser julgada, é a história, é aquilo que foi realizado, é o espírito, é o significado das coisas, é a intenção das coisas, o que foi, qual foi a meta, para onde que a humanidade toda se dirigiu. É isso que vai ser julgado, porque afinal de contas, se o universo todo no fim dos tempos históricos não se desfizesse, ele continuaria, né? Então é mais ou menos isso. As pessoas têm que ter um mínimo de responsabilidade e não ficar abrindo canais no YouTube e ficar falando sobre Apocalipse e ficar, né, juntando um bando de malucos para se isolarem do mundo e fazerem julgamentos estúpidos a respeito das pessoas que não fazem parte dos seus grupos, né? Ficarem acusando todas as religiões de serem organizações satanistas, organizações alienantes, né? Sendo que os alienantes são vocês que ficam criando seitas, ficam criando grupos de ignorantes que pretendem se enfurnar no meio do mato, que pretendem construir um bunker gigante embaixo da terra, né? Isso não é da conta de vocês, e vocês não depende de vocês o Apocalipse. Aliás, o Apocalipse não depende de ninguém, a não ser de Deus, né? Inclusive, muitas vezes eu vi papo dele, assim, os evangélicos, o pessoal protestante consegue ser tão, assim, sem noção. Uma vez eu falei, pois é, né, comentando sobre o céu e o inferno, eu falei, pois é, né, Deus controla tudo isso aí, né, Deus é que manda tudo isso aí. Eu falei, não, só é de Deus as coisas boas. Então Deus não... Então quer dizer que
falei para esta pessoa, então quer dizer que o demônio criou o inferno? A pessoa disse, é claro. Eu falei, mas como? Se o demônio foi condenado ao inferno, como é que ele pode ter criado o inferno? É o que está lá, na Bíblia, né? Quem está regendo todo o universo em todos os seus aspectos, sejam materiais, sejam imateriais, é Deus, né? Está lá no Creio em Deus Padre, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, ou seja, ele vai pregar também no Hades, no inferno, né? Deus pode estar em qualquer lugar, ele pode fazer isso se ele quiser, ele pode não querer, mas se ele quiser ele faz, se ele quiser ele desfaz tudo o que está acontecendo aqui. Uai, as pessoas parecem que ficam querendo, muita gente assim começa a ter, se tornar pretensiosa, né? De julgar a si mesmo como os detentores da chave do conhecimento, né? Pessoas aí que assistiram qualquer cursinho chinfrim de teologia e acham que estão detendo o entendimento das coisas. Aí começa a associar todo tipo de catástrofe, desastre natural, ao apocalipse. Chegaram à estupidez de achar que em 2012 o mundo estava chegando, né, os tempos históricos estavam chegando ao seu fim, ou pelo menos que alguma mudança significativa ia ocorrer. Não aconteceu porcaria nenhuma. E ainda foi Hollywood lá explorar esta merda toda e fizeram aquele filme. Eu acho que aquele filme 2012, aquele é um dos filmes mais ridículos que eu já assisti na minha vida. Eu não consegui assistir até o fim, porque é de um ridículo, né? É transformar os textos bíblicos em brincadeira, da mesma maneira que fizeram com a Moisés, né? A Arca de Noé lá com o Russell Crowe, né? Se pode até fazer séries ou filmes sobre os romances, as literaturas, porque elas são parte da arte. Agora, textos sagrados estão acima da arte. Então você querer transformá-los em filmes é degradá-los, é degradar o seu sentido, e isso está errado, né? Não se brinca, é brincar com a coisa. Quando você vai lá filmar um clássico do Dostoiévski, do Balzac, do Proust, do Kafka, por exemplo, você não está profanando nada, você está tentando lá, quando esqueci o nome, que era um especialista em Shakespeare lá na Inglaterra, então ele filmou todas as peças do Shakespeare, mas claro, porque o Shakespeare é um dramaturgo, é um homem que está dentro da alta cultura. O Shakespeare é um dos grandes, talvez o maior dramaturgo de todos os tempos. E inserir as peças de Shakespeare no cinema é uma coisa que vale a pena, é um meio não só de divulgar o Shakespeare, de mover o interesse das pessoas para a leitura de Shakespeare, como é uma maneira também de expressar uma arte ali de uma outra maneira, né? Não prejudica o filme pode até reduzir muitas vezes o texto para caber, né, no espaço de um filme, normalmente 2 horas, pouco menos, mas ele não distorce, porque as literaturas elas são mais sintéticas. Agora os textos sagrados não, os textos sagrados eles são textos compactados, então para se compreender aquilo ali exige muito trabalho, né? São camadas, assim, quase infinitas camadas de significados que tem ali. E aquilo é um contato direto com o divino, é uma sintonia direta com o divino, é o produto daquilo. Então não se dá para produzir peças de cinema sobre textos bíblicos, né, tentando recriar os textos bíblicos por meio do cinema, no meu entender, é brincadeira, é brincar. É que nem o livro de Eli, daquele que eu detesto, daquele Denzel Washington, aquele ator babaca, aquele ator metido fazendo propaganda de igreja, né? Aí produz aquele filme, o livro de Eli, que é uma coisa muito estranha, né? Porque você vê que é um sujeito, um personagem lá que ele está peregrinando, ele tem que chegar em um determinado lugar que ele tem que levar a Bíblia. Ele está com uma Bíblia, ele é um cego, ele carrega uma Bíblia em braille. Junto com ele, ao longo da história, vai ocorrendo uma série de coisas, ele passa por uma série de perigos. É estranho que
como se ele fosse abençoado. Então ele mata todo mundo, ele passa por cima de todo mundo, mas ninguém, os caras vêm 50 homens atrás dele metendo bala e nada acontece com ele. Só no final lá que ele leva um tiro, conseguem acertar ele, né? Ou seja, vem um exército todo, consegue acertar uma bala nele, aí ele consegue chegar ainda no destino final dele, roubam a Bíblia dele, mas ele decorou toda ela, né? Então ele recita e eles registram. Mas aquilo é óbvio que aquilo é propaganda de igreja protestante, lá nos Estados Unidos, que ele mesmo confessou que já fez uma doação de parte da sua fortuna para essa igreja. Então é claro que aquilo ali, eles não me entendendo, não tem nada de cristão numa coisa dessa, né? Jesus não pregou aquele tipo de coisa, né, que está no livro de Eli. Não pregou, não acredita naquilo. Então é mais ou menos isso. E as pessoas começar a criar vídeos na internet para querer fazer interpretações do Apocalipse, do livro do Apocalipse, e ficar, vamos dizer assim, associando fatos históricos do momento presente como sinais do Apocalipse é ridículo. Sejam catástrofes naturais, sejam de outra ordem. Tem que lembrar um pouquinho as pessoas que a civilização de Atlântida afundou inteirinha, matou todo mundo no passado, e isso está registrado ali pelos estudos arqueológicos. Isso ali é muito mais do que pode acontecer hoje, né? No passado, num tempo imemorial aí, conforme investigações arqueológicas vão avançando, vão percebendo que aconteceu coisas, cataclismos muito piores do que pode acontecer hoje, e aquilo não significava o Apocalipse. Como disse o René Guénon lá no livro A Crise do Mundo Moderno, muitas vezes você tem um final de períodos cíclicos, você tem eras. Olha, o Mário Ferreira também explica isso sobre as diversas eras, os períodos civilizacionais, em que cada civilização aí que domina um determinado tempo, ela estabelece, né, uma visão cosmológica, né, no mundo. Ela estabelece uma visão cosmológica conforme a experiência dela com Deus, com o divino. Ela tem um início, uma ascensão e uma queda. Você tem, e mesmo esse ciclo, uma civilização cai ali e começa outra, isso não é Apocalipse. Apocalipse é o fim dos tempos históricos. Então é mais ou menos isso. As pessoas têm que começar a acordar e parar de dar atenção para esse bando de bocó aí que se acham teólogos, né, e que ficam brincando com a Bíblia, ficam, vamos dizer assim, arregimentando seguidores de todos os lugares do Brasil, enriquecendo, né, fazendo planos para o futuro, e ainda chamando os outros de porcos indomáveis. Puta, falando que nem gaúcho, né, isso aí é de trincar os bagos.